Meus irmãos, onde está a vossa confiança? Onde está a vossa verdadeira esperança? Quando nós paramos para meditar, por exemplo, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, qualquer criança da nossa igreja consegue, se você perguntar qual é o primeiro mandamento, responder isso. Nós já estudamos por diversas vezes que isso não está simplesmente relacionado a nós confessarmos que existe um Deus verdadeiro, ao nós confessarmos que nenhum outro que os povos denominam de deuses são verdadeiros, eles não existem, são falsos, apesar de muitos fazerem as suas rezas, fazerem as suas religiosidades para eles. Nós já estudamos também de que mesmo aqueles que dizem servir o Deus da Bíblia, mas ao adorá-lo, ao explicá-lo, ao pregá-lo, podam alguns das suas perfeições, alguns dos seus atributos, podam algumas partes das Escrituras, dão novas interpretações, que esses também estão quebrando o primeiro mandamento, criando falsos deuses e servindo a falsos deuses. Lembrem, por exemplo, se eu não me engano, em Êxodo 32, quando o povo de Israel diz que Moisés está demorando demais para descer do templo, eles não quebraram simplesmente o segundo mandamento ali. Eles quebraram o segundo mandamento, é verdade, mas eles criaram um Deus conforme a imagem criada por um homem. E eles não chamaram do Deus Sol, eles não chamaram do Deus bezerro de ouro, eles não chamaram do Deus do Egito ou de outras terras. Eles chamaram de Yahvé. Então, meus irmãos, quando nós meditamos no primeiro mandamento, não é simplesmente aquilo que nós confessamos com a nossa boca, mas aquilo que nós praticamos nos nossos dias vai revelar se nós servimos a um Deus verdadeiro ou se nós servimos a ídolos. Em alguns dos comentários do primeiro mandamento, nos nossos catecismos, uma das coisas condenadas na quebra do primeiro mandamento é o que nós chamamos de ateísmo prático. E o que seria o ateísmo prático? São aquelas pessoas que declaram que existe um Deus, que declaram que creem em Jesus Cristo, que declaram que creem na Trindade, que declaram que a palavra de Deus é a única regra de fé infalível, mas no seu dia a dia vivem como se Deus não existisse. No seu dia a dia, eles botam os pés para fora de casa e não mencionam Deus nem ao sair, nem ao chegar, nem ao sentar para se alimentar, nem fazem culto doméstico, nem quando vão tomar decisões na sua vida, nem no seu trabalho. São pessoas que vivem um ateísmo prático. Então, nesse texto, quando nós escutamos, não confieis em príncipes, ou em autoridades, nem nos homens, nós falamos, nós não confiamos, nós só confiamos em Deus. Deus é o nosso auxílio. Quando lemos no Salmo 46 que bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja a esperança está posta no Senhor seu Deus, os cristãos rapidamente vão responder: a minha esperança é no Deus verdadeiro. Mas será que da mesma forma que nós às vezes declaramos que servimos o Deus verdadeiro e no dia a dia nós somos ateístas praticantes, será que da mesma forma nós não fazemos isso com essas duas palavrinhas, confiança e esperança? Eu confio em Deus, eu só confio em Ele no meu auxílio, mas quando qualquer circunstância à nossa volta sai do nosso controle, nós nos desesperamos. Nós dizemos que a esperança está em Deus, mas quando a última notícia do dia chega, a nossa paz e a nossa alegria vai-se embora e é como se nós não tivéssemos mais saída. Meus irmãos, todas as vezes
que nós fazemos isso, nós somos como ateístas praticantes. Porque a verdade das nossas atitudes demonstram uma falta de confiança e uma falta de esperança. O versículo de número 5 diz: bem-aventurado os cristãos que têm o Deus de Jacó com seu auxílio, que têm a esperança da sua salvação em Deus, ou seja, aqueles que têm uma expectativa, uma espera, confiança em Deus, deveria ser bem-aventurado, felizes, alegres. Meus irmãos, esse mundo não tem motivo para se alegrar. Esse mundo não tem motivo para ter esperança. Esse mundo deveria ser das pessoas mais desesperadas. E quando eu falo mundo, eu falo daqueles que são do mundo. Deveriam ser as pessoas mais desesperadas. Porque eles não têm o Deus de Jacó com seu auxílio, não têm a esperança no Deus verdadeiro. E com isso eu não estou dizendo que um crente ele não vai sentir tristeza, eu não estou dizendo que o crente ele não vai se abalar com algumas circunstâncias, mas todas as vezes que isso acontece na vida dele, ele não se desespera, porque ele para, pensa e diz: isso que eu declaro com a boca é aquilo que meu coração crê. Deus é o meu refúgio, meu auxílio e minha esperança. Por isso, meus irmãos, hoje, nesse momento de contrição, nós vamos pedir perdão a Deus, porque assim como o salmista diz que Deus, esse Deus que é o nosso auxílio, foi Ele que fez os céus e a terra, foi Ele que criou todas as coisas que existem, é Ele que que socorre o necessitado, que abre os olhos dos cegos. Nós vamos pedir perdão a Deus, porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nós desconsideramos e desconfiamos da providência de Deus, por mais que nós não abramos a boca para falar isso. As nossas atitudes, a nossa falta de confiança e a nossa falta de esperança demonstram que nós não estamos tão coerentes com aquilo que nós acreditamos. Oremos ao Senhor.